um time que não sabe vencer. E aí, Santista falando para mais um vídeo aqui no canal, dessa vez para fazer um pós-jogo doído, sofrido de Recoleta 1, Santos 1, o que praticamente faz o Santos ser eliminado da Sul-Americana na primeira fase do campeonato. Em uma partida em que o Santos se mostra superior novamente, mas que infelizmente não consegue a vitória. Antes de eu começar essa análise, eu vou pedir a gentileza para você se inscrever no canal, é rapidinho e me ajuda bastante. Meu objetivo é chegar agora nos 200 inscritos, então se você puder me ajudar, eu agradeço muito, mas sem enrolação, vamos para a partida. Na escalação inicial teve uma mudança em relação ao vídeo que eu fiz hoje de manhã, que não jogou o Luan Pérez como titular, quem jogou foi o João Ananias. Na minha concepção é até melhor, tem que dar mais oportunidade para os meninos da base e ele performou muito bem contra o Bahia. Mas independentemente do zagueiro, não faria a menor diferença, porque era praticamente um time profissional, se podemos chamar o Santos de um time profissional, contra um time amador. Esse time do Recoleta provavelmente teria muita dificuldade na Série C, gente. O time é muito fraco, é muito ruim, e o Santos, o tempo todo nesse jogo, mais apoiado, com o Roleiser, junto com o Neymar, com um bom tempo chegando com qualidade, mostrava que o gol era questão de tempo. O Santos dominou as ações do primeiro tempo e merecia, inclusive, sair com um resultado mais dilatado. O Santos saiu com 1-0 e adendo. O Gabigol perdeu um gol inacreditável e hoje o que o Gabigol jogou é para se esquecer. Foi, sem dúvida, a pior partida do Gabigol com a camisa do Santos desde o retorno dele. O Gabigol perdeu um gol inacreditável. O Santos estava perdendo muitos gols, apesar de ter um volume de jogo interessante, colocando o Recoleta ali, né, pressionando o Recoleta, mas o que não deixa de ser uma obrigação, porque o time do Recoleta é horroroso. Mas o Santos só saiu com 1-0 com um belíssimo passe do Roleiser e um belo gol do Neymar. Aliás, interessante pontuar, depois que o Neymar fez o gol, todo o elenco foi abraçar o Neymar, inclusive o Robinho Júnior. Aparentemente eles fizeram as pazes. Depois eu vou até querer fazer um vídeo sobre isso, porque eu não estou entendendo então o que o Robinho Júnior quer. Porque em algum momento pede uma rescisão e agora ele está lá e já perdoou porque quer rescisão. Enfim, não sei onde ele quer chegar. Eu acho que isso tem prejudicado o garoto porque ele foi vaiado no hotel, né? Porque está sendo muito mal gerido essa carreira do Robinho Júnior. Mas voltando para a partida. Então o Santos acaba o primeiro tempo com 1-0 com um gostinho de que poderia ter resultado melhor. O Santos teve oportunidade para fazer 2, 3, apesar que depois que o Santos fez o gol, o Brasão fez uma grande defesa depois de um escanteio do Recoleta. Mas o Santos saiu com um resultado positivo no primeiro tempo. No segundo tempo, e é algo que me preocupa bastante, porque eu gosto muito dessa formatação de time, dessa formação do 4-4-2. O Losango deixando o Roleiser como meia, Neymar e Gabigol. Então, o Santos consegue fazer esse jogo mais aproximado, de apoio, né? Apoiado. Essas tabelas próximas, coisas que com o 4-3-3 é difícil fazer. Só que ao mesmo tempo, esses três jogadores não têm características de marcação. Quando o time cansa no segundo tempo e esses jogadores que já têm um comprometimento menor na marcação fica ainda menor pelo cansaço, o Santos começa a sofrer. E isso foi a tônica do segundo tempo, principalmente em relação ao Gabigol. O Cuca o tempo inteiro pedindo para o Gabigol voltar para marcar e participar mais da partida. Isso acaba sobrecarregando o sistema defensivo. Tanto é verdade que no momento da hidratação, o Lucas Veríssimo bateu boca ali com o Neymar. Porque o Lucas Veríssimo queria que os jogadores de frente voltassem para marcar, para recompor, porque o Recoleta estava conseguindo nos contra-ataques, porque o Santos mantinha a bola, mas o Santos perdia muita bola lá na frente, e o Recoleta contra-atacava. Então, o Lucas Veríssimo fez essa reclamação. E essa reclamação ela é justa, tomando por base que o Santos aparentemente morre em campo no segundo tempo, parece que o preparo físico do Santos é horroroso, e que corriqueiramente tem tomado gols no segundo tempo. O Santos fez os gols contra o Bahia no primeiro tempo. O Santos fez os gols contra o Palmeiras no primeiro tempo. O Santos fez hoje o gol com o Recoleta no primeiro tempo. E todos os gols que tomou pelos empates foram todos no segundo tempo. Então é um momento de atenção ali. Com isso, o Santos ainda assim, por ser um time muito superior ao Recoleta, conseguia chegar no ataque com bastante perigo. Inclusive,
o Neymar perdeu um gol inacreditável. Meteu bola na trave, enfim. É um Santos dominante, mas que estava vencendo só por 1-0. E se o Recoleta tivesse uma bola, poderia colocar tudo a perder, e foi exatamente o que aconteceu. Uma desatenção de uma bola cruzada de falta do Recoleta acabou combinando no gol de empate, e o Santos depois até tomou um outro contra-ataque que poderia piorar ainda a nossa situação. O Santos tem 3 pontos em 4 jogos na Sul-Americana. O Santos tem dificuldades absurdas para matar o jogo. O Santos vive crises homéricas fora do campo. Então o resultado positivo hoje, principalmente por todo esse imbróglio que rolou do Robinho Júnior com o Neymar, seria um resultado do alívio, o resultado da paz, resultado que talvez colocasse o Santos no eixo para enfrentar os próximos desafios, as próximas partidas. Mas infelizmente, até jogo fácil, o Santos consegue criar uma crise. Novamente, o Recoleta é um time horroroso. O Santos não podia ter empatado essa partida. O time do Recoleta teria sérias dificuldades na Série C. Mas o Santos, infelizmente, não conseguiu a vitória. O Neymar jogou bem, apesar de ter perdido o gol. O Neymar perde muitas bolas, porque o Neymar recebe muitas bolas e tenta o tempo todo. Ele foi muito caçado em campo, se bobear, sofreu umas 10 faltas. Ele às vezes tenta umas jogadas de efeito para trás que eu particularmente não gosto, mas no frigir dos ovos o Neymar foi muito bem, inclusive mostrando boa forma física. Eu achava que em algum momento o Robinho Júnior ia entrar, mas felizmente não entrou, e é isso mesmo, o Cuca tem que priorizar quem está melhor, e o Robinho Júnior, aparentemente, pelo que dizem, ele não está performando bem nos treinos, e enfim, tem tido uma conduta ruim. Mas isso é para outro vídeo. Vamos jogador a jogador, o Brasil não teve culpa no gol, fez uma baita de uma defesa no primeiro tempo. Igor Vinícius e Escobar, jogadores que tomam decisões muito ruins, principalmente o Escobar. O Escobar errou tudo que tentou, teve um momento que ele tentou um cruzamento ali que foi patético para a linha de fundo. O Santos, quando abrir a janela, precisa contratar um lateral esquerdo. Eu vou além, eu acho que o Escobar não merece nem ser reserva. E o Igor Vinícius recebeu diversas bolas ali na lateral direita, sem marcação. Amigo, presta atenção e toma a atitude correta. Ele é incapaz de fazer isso, infelizmente. A zaga, no geral, não sofreu tanto. Eu acho que ali teve uma pane na hora do gol, mas não foi muito exigida. Tanto o Veríssimo quanto o João Ananias fizeram uma partida regular. Teve o gol e também teve uma cabeçada ali no primeiro tempo, mas aí é todo um sistema defensivo que inclui outros jogadores, principalmente naquela batida de escanteio, que o Gebrazão fez uma grande defesa. João Schmidt não foi mal, mas também é meio café com leite, não comprometeu. O Oliva hoje eu achei um pouco desligado da partida, por mais que ele tenha tentado chegar a apoiar um pouquinho mais na frente, mas não conseguiu, não marcou tão bem hoje também. O Recoleta tinha uma certa liberdade ali no meio campo. Então hoje eu acho que o Oliva não foi tão bem, tem crédito, é um bom jogador, mas infelizmente não foi bem. O Gabriel Bontempo é um jogador que eu gosto muito, esse área a área que eu sempre falo aqui para vocês. Mas hoje ele errou muitos passes que poderiam ter combinado em gol do Santos. Ele tentava o tempo todo dar aquele passe de cavadinha para encontrar os atacantes ali na frente, principalmente o Neymar, mas ele sempre errava a força, ou às vezes ia muito forte ou ia muito fraco. Então, acho que é uma questão mais técnica. Hoje, tecnicamente, ele não estava o supra-sumo, eu já vi ele em situações melhores, jogando melhor, mas apesar disso, ele é melhor do que qualquer outro meio-campista do Santos. O Roleiser jogou muito bem, porém o Roleiser tem essa dificuldade da marcação e ele morre no segundo tempo, né? O primeiro tempo do Roleiser foi espetacular. Espetacular não, né? Foi muito bom, tomando por base que não tem como ser espetacular. Espetacular teria que ser 10-0, porque era o Recoleta. Mas, novamente deu um passe para gol, mais uma assistência do Roleiser e mostra que sim, ele é um baita jogador desde que joga na posição dele, meia de armação. O Neymar, ele alternou bons e um momento ruim, que foi aquele gol inacreditável que ele perdeu. Ele perdeu muitas bolas, mas ele deu uma dinâmica diferente para o ataque. O Neymar, ele é diferente, gente. Ele é um gênio da bola.
Infelizmente, às vezes perde a cabeça. Hoje eu acho que ele ficou com a cabeça no lugar porque ele sofreu muitas faltas, fez o gol, ele meteu uma bola na trave, mas ele perdeu um gol que, se fosse o Lautaro, a gente estaria aqui xingando. Da mesma forma que o Gabigol perdeu um gol no primeiro tempo inacreditável, que se fosse o Lautaro a gente estaria xingando. Então, hoje foi uma partida horrorosa do Gabigol. Dos que entraram, Luan Pérez entrou no lugar do Escobar, mas também ficou ali muito mais como um terceiro zagueiro do que propriamente um lateral. O Tassiano entrou, fez um gol anulado, depois saiu machucado porque o Matheus Xavier entrou. O Barreal, o Rony entraram e não mudaram em absolutamente nada a partida. Então, um banco que o Santos tem muita dificuldade, né, para encontrar soluções ali no meio do jogo. Mas paciência, esse é o elenco que o presidente Marcelo Teixeira e o Alexandre Matos entregou para o Santos Futebol Clube. Bem, é isso, uma partida triste. Mais uma vez, o Santos mostra que podia vencer e não vence. Poderia ter chutado essa crise do Robinho Júnior com o Neymar para longe, mas infelizmente isso não aconteceu. Bom, eu vou pedir a gentileza novamente para você se inscrever no canal. É rapidinho, me ajuda bastante. E gostaria de fazer um vídeo sobre o Robinho Júnior, mas a gente vê como é que vai fazer isso, porque eu tô achando muito estranho toda essa história. No fim das contas, um Santos que jogou bem, mas novamente não venceu. E isso é preocupante. Então é isso. Valeu!